É um tema bem difícil de reconhecer, é um tema bem difícil de abordar, mas a sociedade está mudando, os padrões de comportamento estão mudando e toda a história está sendo revista e refeita e recontada, né? Não é diferente aqui nesse caso do Cuca, né? Todo mundo sabe, né? Todo mundo acompanhou os fatos nos últimos dias. O Cuca se apresentou ao Corinthians para trabalhar como técnico, substituindo o Fernando Lázaro, mas uma série de repercussão negativa em relação à contratação dele foi colocada em pauta da mídia, né, do Casa Grande, que colocou aí a sua versão contrária a essa contratação, por se tratar de um cara que se envolveu naquela situação lá, no caso de Berna, né, na Suíça, quando o Grêmio fez aquela expulsão em 87, e que eles, o Cuca e mais 3 jogadores tiveram envolvido aí com a violação sexual de uma jovem de 13 anos na época, né? E a torcida do Corinthians, camisa 12, né? Torcida feminina do Corinthians, que representa a democracia corintiana, né? Quem não se lembra, equipe direta já com Sócrates e companhia. E o Corinthians, ele juntou toda essa força aí da torcida para ser contrário à contratação do Cuca, né? A gente se pergunta como é que o Cuca passou 40 anos praticamente treinando, jogando, treinando, e praticamente a sociedade nossa não falou sobre isso, né? Tem a resposta aí do Vitor Sérgio, né? O Vitor Sérgio fez um texto e falou o seguinte, né? Que há um grande derrotado no caso da condenação de Cuca e dos outros 3 jogadores, o jornalismo brasileiro. Tudo que o UOL confirmou com o advogado da vítima está publicado no jornal suíço Der Bund desde 1989. A imprensa brasileira optou por ignorar o caso por quase 40 anos. E a razão por ignorar por quase 40 anos é que o jornalismo brasileiro, nesse tempo todo, foi quase sempre comandado por homens. Feito por homens, nos últimos tempos tem mudado. Para atender eminentemente o pensamento do público consumidor do homem, é a dura realidade. Se faz uma meia-culpa também, né? Que o Vitor Sérgio Rodrigues fez parte dessa estatística, né? Outros jornalistas que estão criticando fizeram parte dessa estatística e a gente traz aqui um pouco sobre isso, né? O Cuca, que se justificou na sua saída aí, né? Depois da vitória contra o Remo nos pênaltis, foi abraçado pelos jogadores, pelo Roger Guedes e companhia, todo mundo vendo ele como inocente, né, no caso, e ele se colocou como inocente, como uma pessoa que tem caráter, que a sua honra está sendo manchada com essa repercussão, que ele vai provar que é inocente, né? O advogado de defesa da vítima, né, de 13 anos na época, revelou que a vítima tentou suicídio após o escândalo de Berna. Essa informação está correta, ela tentou suicídio, no entanto, eu não me lembro com certeza se isso aconteceu imediatamente após o evento ou mais tarde, afirmou Egloff. Ele contradiz o Cuca, né? A garota reconheceu ele como um dos estupradores. Ele foi condenado por relação sexual com o menor, né? O caso, o escândalo de Berna aí, né, que foi conhecido por trazer essa situação. Eu estava lendo um pouquinho aqui a história da época, né? E na verdade não se tem aí configurado um estupro por causa que ela teria consentido, né? Segundo as informações da época. Mas ele foi condenado porque a menina é de menor. E por ela ser de menor, não poderia estar acontecendo um caso de homens estarem aí tendo relação com uma menor de idade, né? No caso, ela com apenas 13 anos, jamais poderia ter tido esse relacionamento aí com esses caras, né? Porque ela tinha 13 anos, ela foi lá trocar
No dia que aconteceu isso, segundo informações da época, existia todo um clamor popular pela ida do Grêmio lá, né? Um time brasileiro, né? Que tinha sido tricampeão gaúcho em cima do Inter. Foi fazer uma excursão na Europa e todo mundo queria conhecer um pouco, né? E essa jovem foi lá conhecer um pouco, né? E aconteceu isso, né? Os jogadores que participaram além do Cuca, tem o Eduardo Rames, esse eu me decepcionei um pouco porque eu não sabia que o Chico, né? O goleiro conquistou o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira em 85, tricampeão gaúcho 86 e 87, passou por Bahia, Chapecoense, Ceará e se aposentou no Esportivo em 2000. A passagem dele pelo Ceará foi marcante, porque o Ceará foi para a final da Copa do Brasil em 1994, né, com o Chico, fazendo grande defesa, um grande goleiro realmente, né. O Fernando não me lembro muito bem, o Henrique eu me lembro, foi do Grêmio, né, tetracampeão gaúcho, e também jogou pelo Corinthians, eu me lembro, campeão paulista e da Copa do Brasil, né. É um cara conhecido mesmo. E o caso que aconteceu em 1987, o Grêmio fez uma excursão na Suíça, né, para participar da Copa Philips. E o técnico era Luiz Felipe Escolares, né, e eles foram acusados de uma violência contra a adolescente Sandra Piafaf, de 13 anos. Os 4 permaneceram presos por um mês. Cuca ficou sozinho em Burdorf, a 22 km de Berna, até conseguir a libertação para o Brasil por fiança, né? Eles foram enquadrados no artigo 187 do Código Penal da Suíça, que prevê uma reclusão de até 5 anos por se envolverem em um ato sexual contra uma criança menor de 16 anos, ou o incite a criança a cometer tal atividade ou envolvam criança em um ato sexual. A justiça, no entanto, entendeu que não houve violência. Por isso, eles não foram enquadrados no artigo 191, que prevê pena de até 10 anos a qualquer pessoa que tenha conhecimento que a outra pessoa está incapaz de discernir ou oferecer resistência, tem relação sexual ou cometa um ato similar à relação sexual. Então, os jogadores, eles não foram condenados no artigo 191, mas no artigo 187, né? A questão é o seguinte, é que o Cuca passou todos esses anos trabalhando no futebol sem ser questionado por ninguém sobre essa situação, né? E para mim o que pega é a mentira, ele dizer que a vítima não reconheceu ele e o advogado dizia agora que tanto a vítima reconheceu ele como tem sêmen dele na vítima, né? No quarto, né? Então tem alguma coisa errada aí e ele saiu aí praticamente se despedindo do Corinthians, se despedindo do mundo do futebol, né? Riquíssimo, não tem mais como voltar ao mundo do futebol. É um cara que passou como campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, brasileiro, tem vários títulos, né? É um cara vitorioso no futebol, mas que tem essa sua marca negativa, né? Ele tem que provar. Então, já que prescreveu o crime, ele não vai mais se pagar por esse crime. Prescreveu o crime porque já passou muitos anos, né? A questão aqui é moral. Um técnico, um cara como ele, tem uma moral, tem família, tem filhos, né? Tem uma carreira no futebol e tem a vida mesmo de exemplo para dar para as outras pessoas, né? Ele é um técnico que na coletiva de despedida do Corinthians se colocou aí como inocente e contratou advogado e disse que vai provar a sua inocência. Então vamos aguardar, né? Que ele vai provar sua inocência e dizer que não cometeu esse ato, né? No mínimo ele foi omisso, né, nessa questão. Deveria reconhecer e mostrar realmente a verdade, segundo ele, mas não dizendo que não fez nada, né? Ele esteve lá, né? Faz muito tempo realmente, não tem como você condenar a pessoa a vida inteira sobre um caso. Mas também a situação é que a gente tem que ficar atento, né? Por exemplo, o blog do Paulinho trouxe aqui coisas da época, né? Do jornal da época, né? Tem informações até do Cuca dizendo: a tal menina, a Sandra Piafaf, era do tamanho de um armário e não tinha cara de menina, não. Ela subiu para fazer sexo com um de nós num apartamento. O Cuca, né? Ele
deu essa entrevista coletiva, né, dizendo não lembrar dos fatos ocorridos em Berna, na Suíça, local em que no ano de 87, uma garota de 13 anos foi estrupada por jogadores do Grêmio. O treinador do Timão se diz inocente, embora seu esperma tenha sido identificado no corpo da vítima. Para refrescar a memória, o blog do Paulinho publica trechos relevantes da cobertura de parte da imprensa brasileira à época, com direito a falas do próprio Cuca, algumas delas repulsivas. Com a ajuda de amigo, tivemos acesso a relevante material de pesquisa. Dispensamos a defesa explícita dos jogadores, principalmente da mídia gaúcha, demonstrado em outras publicações, e selecionamos o que objetivamente poderia contribuir para a verdade. 13 de agosto de 87, nenhuma dúvida, né? O Jornal do Brasil, em coluna nomeada Estupro, demonstrou que enquanto os 4 jogadores acusados pelo crime estavam presos, o procurador-geral de Berna, Ricardo de Fels, deixou claro que aguardava o laudo pericial. Embora as provas iniciais não tenham deixado nenhuma dúvida, 10 de agosto de 87, a careação da vítima com os agressores. Sob o título Semana Decisiva, o JB deixa claro que Sandra, diferentemente do que disse Cuca, afirmava ter sido estuprada pelos 4 jogadores. Ainda segundo o jornal, haveria a careação entre os jogadores e a garota. De fato, foi o que aconteceu. Segundo o Jornal dos Esportes, Sandra, confrontada com os jogadores, reconheceu 4. Ela foi colocada com 17 jogadores, né, para reconhecer, e, no caso, ela reconheceu 4. A revista Manchete, número 1884, de 1987, Sandra detalha estupro de Cuca e Henrique. Reportagem da Manchete trouxe importante revelação sobre o depoimento da vítima. Sandra prestou depoimento numa delegacia junto ao hotel. Eles se atiraram sobre mim e me imobilizaram, contou. 2 me violaram. Os 2, diz ela, são Henrique e Cuca, que só a deixaram quando plenamente satisfeitos. Apesar do que demonstraram o laudo e depoimentos, após quase um mês de prisão, os jogadores foram liberados sob fiança e nunca mais retornaram à Suíça. Ao jornal Pioneiro, Cuca disse: não fiz nada, paguei 28 dias por ter visto. A declaração coloca o treinador do Corinthians na cena do crime. E diferentemente do que foi falado em recente coletiva, no mínimo na condição de testemunha da barbárie. 29 de setembro de 87. Matéria do Jornal do Brasil demonstra que os estrupadores estavam mais preocupados com o desconto em seus salários do que o que fizeram em Berna. Os jogadores estavam aborrecidos ontem, porque receberam seus salários com desconto, referentes ao que o clube gastou para libertá-los da prisão. Eles querem pelo menos redução do desconto. 26 de outubro de 88. O Pioneiro deixa claro que os jogadores do Grêmio não foram julgados à revelia. O Grêmio continua dando assistência para os advogados Andreas Rotes e Peter Stauffer. 27 de agosto de 89. Após ser condenado a 15 meses de prisão, Cuca concedeu entrevista ao Jornal dos Esportes. Não contente com o que havia aprontado, tratou de difamar as vítimas e detonar a decisão judicial. A memória, diferentemente de agora, estava tão boa que foi capaz de detalhar Sandra fisicamente. A tal menina, Sandra Pifaf, era do tamanho de um armário e não tinha cara de menina, não. Ela subiu para fazer sexo com um de nós no apartamento. O nome reserva-me o direito de omiti-lo. Estavam em pleno ato quando apareceu o pai dela e armou todo aquele escândalo. Sobre a sentença afirmou: foi uma tremenda patriotada do juiz. Foi uma grande armação. Rapaz, aqui toda a repercussão da época aí no blog do Paulinho trazendo, né, a situação do que aconteceu na época, né? A questão aqui, todo mundo já sabia dessa condenação no Brasil. O próprio Cuca já tinha falado sobre isso, mas cada vez mais o mundo vai ficando globalizado e vai ficando conectado e situações que as pessoas não estão mais aceitando no mundo do esporte, né? O próprio Casagrande falou, né? Ex-jogador do Timão afirma que elenco abraça com carinho violência contra as mulheres. O comentarista Casagrande criticou a postura dos jogadores do Corinthians em relação ao técnico Cuca.
após a classificação do Clube Paulista nos pênaltis sobre o Remo na Copa do Brasil. Ele falou o seguinte: o comportamento dos jogadores do Corinthians depois da classificação foi um carimbo para o passaporte para todos saberem que eles vivem no mundo do aceitamos tudo. Todos correram para abraçar o Cuca depois da classificação. Foi um grito de que nós jogadores aceitamos envolvidos em estupro, condenação no nosso meio, escreveu o ex-jogador do Timão em sua coluna do UOL nesta quinta-feira, dia 27. Eu, como um ex-jogador de futebol que luto com unhas e dentes para tentar mostrar que o jogador, antes de tudo, é um cidadão brasileiro, que tem uma voz importante a cada fala, a cada gesto, influencia as crianças e a própria sociedade, fica envergonhado e com uma grande indignação, disparou o ex-global, que reclamou do silêncio dos jogadores em momentos como os casos de Cuca, Robinho, o caso do Daniel Alves. O cenário do comportamento, dos princípios e dos valores do nosso futebol é dos piores possível. Os jogadores vivem calados e quando resolvem falar ou agir, escolhem muito mal. Será que vocês não perceberam que aquele abraço apertado no Cuca significa abraçar todos os homens abusadores, condenado ou não? Questionou aí o ex-jogador Casa Grande, né? Ele colocou o fato do Daniel Alves, né? Tá preso na Espanha, do Robinho, que foi condenado na Itália. A gente tem o caso do goleiro Bruno, né? Que foi condenado por matar Elisa Samúdio e saiu da prisão e voltou, foi reintegrado à sociedade depois que cumpriu uma parte da pena, e ele tentou voltar a jogar, né, futebol, mas aí foi mostrado aí que ele não é um cara que era para voltar ao convívio da sociedade, né? Não é um cara que deveria voltar ao convívio da sociedade porque ele cometeu um crime hediondo, um crime bárbaro, né? Então queria voltar a jogar futebol, né? Então a gente se pergunta, né? O cara cometeu um crime desse, quer voltar para o mundo do futebol, né? O caso do goleiro Bruno, né? E outros casos, o Robinho também tentou voltar para o mundo do futebol, né? Com a condenação que ele tem aí nas costas, né? Que 9 anos de condenação a cumprir na Itália, né? Ele não cumpriu e pode cumprir aqui no Brasil, talvez, essa condenação, né? Tá sob o jogo da justiça brasileira, né? A questão mesmo é a questão do protecionismo aos jogadores e aos crimes que eles cometem, né? O Pedrinho do São Paulo, que colocou na postagem aqui contra a ex-namorada, né? Violência realmente que ele colocou pelas redes sociais. Então é tudo isso que a gente tem que ficar atento como sociedade, né? Não passar a mão em jogadores como o Henrique, né? Como o Chico, ex-goleiro do Ceará, né? E como o Cuca, né? São esses aí que estão aí no mundo do futebol, e a gente tem que ver que o mundo do futebol é um mundo que tem que dar exemplo, né? De jogadores que estão lá, ganham muito bem, são bem pagos para estar aí mostrando sua cara e dando exemplo para o mundo do futebol. O Cuca não deve ser condenado a vida inteira em nenhum ostracismo. Pelo contrário, ele passou quase 40 anos ganhando muito dinheiro, vivendo muito bem no mundo do futebol, e agora está sendo colocado aí na parede porque ele não deixou claro e não esclareceu esses fatos. Agora contratou um advogado para limpar, segundo ele, a honra dele. Vamos aguardar, né, galera? Se ele conseguir provar que ele não teve envolvimento com isso, então ele tem o direito a voltar a exercer sua atividade sem julgamentos. Mas caiu logo no Corinthians, né? Um time da democracia corintiana não ia aceitar isso. Talvez se fosse para outro time não aconteceria nada, mas logo para o Corinthians, né? E a gente passa de um caso que a gente está vendo aí para outro, né, galera? Tem uma situação que aconteceu aqui no Brasil também recentemente que deixa a gente um pouco chocado, né? Não que a lei não permita, né? O que aconteceu ali com Hissan Hussein, prefeito de Araucária, de 65 anos, né? Que casou-se com um adolescente de 16 anos em 12 de abril. A questão aqui é que o cara se casou com essa menina de 16 anos e depois a mãe da adolescente, que ocupava um cargo de diretora-geral na Secretaria de Educação, foi promovida no dia seguinte ao casamento ao cargo de Secretaria de Cultura e Turismo. De acordo com a apuração do jornal O Estado de Minas,
o aumento salarial foi de 43%. A tia da jovem também ocupava um cargo público e, após as polêmicas, o prefeito exonerou parentes da primeira-dama. A Controladoria Geral da União, o uso de poder de um agente público concedido pelo seu cargo para poder nomear, contratar ou favorecer um ou mais parentes, isso é julgado como nepotismo. O nepotismo é vedado primeiramente pela própria Constituição Federal, pois contrário aos princípios da impessoalidade, moralidade e igualdade. O Ministério Público do Paraná afirma que o prefeito está sendo investigado. Há procedimentos em andamento sobre o caso, como envolve adolescente, por força da lei, todas as informações referentes ao fato em apuração são sigilosas, afirmou o órgão em nota. E sobre permitir um menor de idade casar com um maior de idade, o que é que a lei diz, né? A legislação permite o casamento com autorização dos responsáveis. Apesar de Insan ser 49 anos mais velho, o casamento com adolescente não ocorreu de maneira ilegal. O artigo 1517 do Código Civil Brasileiro considera legal o casamento de pessoa a partir de 16 anos com alguém maior de idade, caso haja o consentimento dos pais ou responsáveis, como foi o caso do atual da esposa de Rissan, ou em caso de ingravidez. A consequência do casamento, explica Laura Dutra de Abreu, professora de Direito da Unifá, Centro Universitário de Valência, é a emancipação imediata da adolescente. Ela pode não ter sido emancipada pelos pais ou por um juiz, mas o casamento, nesse caso, concede a emancipação. A emancipação é um processo que possibilita que um menor de idade, que normalmente não teria capacidade legal para assumir certas responsabilidades ou tomar determinadas decisões, seja considerado legalmente capaz de agir de forma independente, passando a ser considerado um adulto. Após ser emancipado, o adolescente ganha, por exemplo, a capacidade de assinar contratos, como os de trabalho, aluguel, compra e venda de imóveis, administrar seus próprios bens e finanças, iniciar e responder processos judiciais e abrir contas bancárias com seu próprio nome e realizar transações comerciais. Ainda que se arrependa da decisão, a autorização fornecida pelos pais ou responsáveis, nesse caso, costuma ser definitiva, por conta da emancipação que se dá com o casamento. Os pais só podem revogar a autorização antes do casamento. Caso o faça, um filho pode, dependendo do caso, pedir autorização judicial para se casar. Uma vez celebrado o casamento, a pessoa se torna capaz e os pais não podem questionar o casamento celebrado com sua autorização. Explica Isa Gabriela Stefano, sócia do Fonseca Moretti Advogados, especialista em Direito de Família e Sucessões, doutora e mestre em Direitos pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, PUC. No caso aqui desse prefeito, a questão aqui não é que a lei não permita o casamento de uma menor com um maior, porque o cara tem 65 anos, a menina tem 16, né? É uma coisa muito estranha de idade diferente. Eu conheço muito bem casos de homens muito mais velhos com mulheres muito mais novas, onde eu trabalho e vejo todo dia passando na minha frente pessoas assim. E a gente vê que é o poder aquisitivo da pessoa, do homem, que consegue atrair os olhares das pessoas jovens, principalmente mais humildes e mais simples, que se atraem pela questão material mesmo, né, do cara. Então eu acho que isso conta muito, né? A questão aqui é que ela tendo, por exemplo, 18 anos para cima, tudo bem, mas ela tem 16 anos. Como é que essa menina tem um discernimento para poder dizer o que quer e o que não quer em relação a certo caso? A questão moral também em relação a esse caso, né? Fica aqui o questionamento, né? Porque o homem dessa idade quer com uma menina tão jovem, né? Uma menina tão jovem, o que é que ela vai oferecer para ele, né? Ele já com a idade avançada, né? E um cara que usou a prefeitura para nomear várias pessoas, inclusive filhos, né? Uma imoralidade com o serviço público, né? Com a máquina pública, e o patrimônio do cara cresceu muito. Hoje é milhões de reais o patrimônio dele, tem várias empresas, né? Poderia ter nomeado essas pessoas para as empresas dele, né? É mais um caso que a gente reflete aqui no nosso podcast. Então, sobre o caso desse prefeito de Araucária, né, no Paraná, é um caso de
vê que é o patrimonialismo, né? Nepotismo, usar um cargo público para nomear pessoas ligadas à mulher que ele se casou, é constrangedor. E ela ser de menor de idade, né, cara? Isso aí foi como se fosse uma moeda de troca, né? Então não é a questão de ele casar com uma menor de 16 anos que a lei permite. A questão aqui é que ele usou-se da condição de prefeito para dar cargos para os parentes da esposa, né? Então aqui se configura aqui uma troca de favores, né? Então, usando o cargo público, o segundo mandato dele, ele foi colocado lá na prefeitura para atender às demandas das pessoas, né? Da população, não demandas particulares dele, né? Se ele quiser colocar esses parentes, essas pessoas da família da esposa dele na empresa dele, isso não tem nenhum problema. Agora, colocar em órgão público, com o dinheiro público que a gente paga, para que a gente veja os nossos serviços sendo prestados, não para configurar o nepotismo aí que aconteceu, né, cara? E é muito estranho, né? Um homem de 65 anos com menos de 16 anos, é uma idade quase mais de 40 anos de diferença de idade, né? Então, a menina dessa é muito nova ainda para discernir o que quer, né? E para discernir o seu futuro. Agora foi emancipada, né? Agora já é considerada adulta, né? Segundo a própria lei, né? Então, vamos aguardar o que as investigações vão mostrar, né? Na questão dele como prefeito, como homem público, né? Essa questão aí que eu acho que ele pisou muito na bola.